Boa noite a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E olha, Brasília está pegando fogo, porque a relação entre o TSE e os militares intensifica. Como vocês estão sabendo, o presidente Jair Bolsonaro está botando os militares aí para cima do TSE, focando aí na questão das eleições e de como será a contagem dos votos. A verdade é que o Bolsonaro já se preocupa como será, né, a contagem dos votos e já prepara aí algo para essa situação. Essa é a verdade. E o STF já chegou a um consenso sobre o caso de Daniel Silveira. Daniel Silveira realmente ficará inelegível e todos já consideram que isso aí será verdadeiro. Ok, pessoal? Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça que você é o mantenedor desse canal. Então entra aí na descrição e ajude esse canal a continuar no ar, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. Ok, pessoal, vamos aqui direto aos fatos, vamos direto ao assunto. E olha, como eu disse para vocês, intensificou a situação entre os militares e o TSE. Os militares, né, através aí do ministro da Defesa, fez uma série de perguntas ao TSE e o TSE respondeu cada uma das perguntas aos militares. Vamos olhar aqui, porque os jornais trazem hoje aqui 7 pontos, né, 7 questionamentos das Forças Armadas e as respostas do TSE. O TSE responde e, olha, vou mostrar algo mais grave aqui que saiu. Vamos aqui. Confira os pontos aí. Primeiro, número de urnas que passam por teste de integridade. As Forças Armadas sugeriram aumentar o número de urnas eletrônicas que passam pelo chamado teste de integridade. Então, houve uma sugestão. Aumente o número de urnas. Resposta. A Corte disse que há um erro de premissa, uma vez que as Forças Armadas teriam exagerado a probabilidade de ocorrência de inconformidade no funcionamento das urnas. O tribunal destacou que, como são usadas há mais de 20 anos, sem nunca ter sido constatado irregularidade nos testes anteriores, essa probabilidade é bem menor do que a calculada pelos militares. Assim, o tamanho da amostra é 648 urnas, é suficiente. Então, o TSE bate o pé e diz o que é para isso suficiente. Segunda pergunta, escolha das urnas que passam pelo teste de integridade. As Forças Armadas recomendaram um processo totalmente aleatório para a escolha das urnas que passam pelo teste de integridade. Hoje há uma série de entidades que fazem essa escolha. Partidos políticos, órgãos públicos, entidade privada, que pode escolher uma sessão eleitoral específica para o teste. Olha aí. Resposta. Segundo o TSE, o modelo atual permite que se mantenha um grau de aleatoriedade. Destacou também que a sugestão das Forças Armadas não é inviável, mas tal mudança teria de ser dialogada com as entidades fiscalizadoras. Eu acho que esse ponto aqui é interessante, né? Acontecer de forma aleatória. Terceiro, apuração dos votos sem sala escura. Outra sugestão rebatida pelo TSE como erro de premissa foi em relação à totalização dos votos. As Forças Armadas sugeriram a manutenção de uma apuração centralizada no TSE e a realização de outras pelos tribunais regionais eleitorais de cada estado, visando diminuir a percepção da sociedade que somente o TSE controla todo o processo eleitoral. Segundo as Forças Armadas, tem-se uma opinião no sentido de que é interessante se manter um processo centralizado no TSE. Né? Olha aí. Resposta. A Corte negou a existência de uma sala escura de apuração, termo usado pelo presidente Jair Bolsonaro, ao sugerir que as informações fossem enviadas a um computador controlado pelos militares, para que pudesse fazer uma apuração, né, junto. O TSE também disse que houve uma centralização de equipamentos que totalizaram o voto no edifício do Tribunal por sugestão da Polícia Federal, mas que os TREs continuam comandando a apuração em seus estados. Então, o que acontece? A apuração continua em cada estado, normal, e centraliza os totais dentro do TSE, é assim que funciona. Outra questão, auditoria e fiscalização. As Forças Armadas também recomendaram incentivo à fiscalização e auditoria das urnas, por alguma entidade como os partidos e o Congresso. Resposta, o TSE informou que já conta com uma auditoria interna, alinhada às melhores práticas de governança, e outra externa, por meio do Tribunal de Contas da União, TCU. Essa auditoria externa, informou, está em andamento e tem atestado a integridade do processo eleitoral. Agora, nada custa ter pelo menos uma auditoria direto do Congresso, né? Uma auditoria isenta. Eu concordo, quanto mais auditoria tiver, melhor. Agora, auditoria interna, fica interno. TCU, tudo bem, é a parte, né? Mas seria bom. Teste público de segurança. As Forças Armadas recomendaram que seja incluída no teste público de segurança urnas do modelo EU 2020, que serão usadas na eleição desse ano, que segundo não passou, né?
Resposta: essa informou que esse modelo deverá estar pronto para pleno funcionamento até o final da primeira metade desse mês, quando poderá, então, passar por teste. Esse último teste público de segurança foi feito em 2021. Então, o TSE concordou, poderá passar por teste sim. Né? É isso que está sendo dito aí. Sexto, possibilidade de irregularidade no teste de integridade. As Forças Armadas sugeriram que o TSE divulgasse antecipadamente quais as consequências para o processo eleitoral caso seja identificada alguma irregularidade durante o teste de integridade das urnas. Resposta: o TSE respondeu que já prevê providências caso os testes apontem divergência entre o resultado esperado e o boletim das urnas. Destacou, por exemplo, que todo teste é filmado. Das poucas vezes em que houve diferença entre o resultado da votação durante o teste e o que era esperado, foi possível constatar recorrendo-se ao vídeo feito. Então, há uma forma. E sétimo, pessoas que já justificam e depois votam. Olha aí. As Forças Armadas sugeriram a divulgação de relatório com dados sobre o comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral, para que os próprios eleitores que não tenham votado possam checar se seu voto não foi contabilizado. Eu acho isso interessante. A resposta: o TSE disse que a divulgação dessa lista pode entrar em choque com a Lei Geral de Proteção de Dado Pessoal, por conter dados pessoais e de acesso restrito. Também argumentou que é possível alguém se justificar e depois votar sem haver fraude. Não é raro. Os eleitores que trabalham se encontram em outro município justifiquem o seu voto, porém, por precaução e tendo o tempo, votem no mesmo dia. Olha, é estranho, né? Também você votar no mesmo, justificar e votar no mesmo dia. Estranho. Mas a verdade é que a briga continua. Eu acho interessante essa situação aí dos militares. Eu sei muito bem que o presidente Jair Bolsonaro estava jogando os militares contra o TSE para os pressionar, mas no final, quanto mais segurança acontecer nas urnas, ou tiver nas urnas, melhor, né? Melhor. Quanto mais segurança tiver, melhor. Agora, o TSE já está começando a ficar irritado com as exigências feitas pelos militares. E segundo a colunista aí da Folha, a Mônica Bergamo, olha isso daqui, ó. Mônica Bergamo comenta que há possibilidade aí, ó, TSE já discute encerrar a comissão para evitar uso político das Forças Armadas. Magistrados estão convencidos que militares tentam tumultuar o processo eleitoral para se alinhar ao discurso de Jair Bolsonaro. Então, começou a passar-se a percepção de que o Bolsonaro estaria usando os militares para tumultuar as eleições e todo o processo eleitoral desse ano. Então, muitos acreditam que o TSE pode tirar os militares dessa consulta. Vai ser difícil, hein? Se o tom já está subindo agora, imagina se os militares forem retirados desse processo. Aí que vai dar ruim mesmo. Agora, pessoal, mudando de assunto aqui, os caminhoneiros estão indignados com o aumento do preço do diesel. Vamos aqui porque o líder dos caminhoneiros, um dos grandes líderes dos caminhoneiros do Brasil, que foi líder das manifestações de 2018, aqui parou o Brasil, né? O Chorão, né? O Wallace Landis, o Chorão, diz que o aumento será repassado aos fretes. Está aqui, ó, o recado do líder dos caminhoneiros. O que o Chorão está dizendo aí, pessoal? O pessoal está dizendo aí que estão indignados com a alta do preço do diesel e que os caminhoneiros vão pegar o preço e vão repassar para o povo. Ou seja, com o aumento do preço do diesel, os caminhoneiros vão repassar esse preço para os fretes. Isso significa que o preço de tudo vai subir mais ainda. Então, o pessoal que compra hortifruti, né, que é algo que é sempre usado muitos caminhoneiros, se prepare, porque a tendência é os preços voltarem a subir e estourar, algo que faria muito mal à tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a grande verdade. E mudando de assunto aqui com vocês, vamos conversar agora sobre o caso Daniel Silveira. Porque o que acontece? Segundo informação do colunista Lauro Jardim, nesse final de semana, tá, o STF já chegou a um denominador comum sobre Daniel Silveira, e tudo indica que vão deixar Daniel Silveira em liberdade, mas vão deixar Daniel Silveira inelegível. É o consenso que está aparecendo aí. Vamos direto para essa matéria aqui, para a gente finalizar as notícias de hoje, porque é interessante isso aqui. Está aqui, ó. Isso aqui é notícia do Lauro Jardim, está aí, ó. Ministros do STF formaram consenso sobre o futuro do Daniel Silveira. Daniel Silveira, isso aí já estava escrito, pessoal, que o Daniel Silveira ficaria inelegível, tá bom? Isso aí já estava escrito, tá aí, ó. Olha aí, ó. Há um consenso entre pelo menos 5 ministros do STF. No caso Daniel Silveira, ainda se arrasta por algum tempo. Mas que o deputado Fortão, olha o que ele está dizendo aí, não escapa da inelegibilidade. Ou seja, sua candidatura à reeleição será impugnada pelo TRE do Rio de Janeiro. Em seguida, Silveira recorrerá ao TSE, que confirmará a decisão. Então, pessoal, tá aí, né? A situação do Daniel Silveira já estava escrito que isso ia acontecer,
o ato de graça, o salvo-conduto dado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode salvar o Daniel Silveira da cadeia, tá? E salva sim, porque tem que bater o trânsito em julgado. O STF pode até rejeitar esse indulto de agora, o ato de graça de agora. Mas quando constar no trânsito em julgado, aí o Bolsonaro escreveria outro, de qualquer maneira, e o Daniel Silveira ficaria livre da prisão, mas não fica livre da inexigibilidade, tá? Mas Daniel Silveira, bobo não é, já deve estar se preparando aí, né, com sua familiar, esposa, para sair o representando, né, como candidato. Então, das duas formas, eles continuam de alguma maneira aí aparecendo. Então, pessoal, essas são as notícias que eu deixo para você. Vamos ficar muito atento aos acontecimentos, tá? Porque a partir de agora a coisa intensifica mais ainda. Estamos aí no dia, amanhã já será dia 10 de maio, né? Muitos acontecimentos começarão a partir desse momento, e chegando junho aí o bicho começa a pegar de verdade, e vamos chegar no período eleitoral. Então se prepara. Eu disse para vocês, essas eleições desse ano é para quem tem coração forte, e prepara para as voltas e reviravoltas que aparecerão nesse período eleitoral, tá bom? Obrigado, carinho de todos, deixa bastante curtida, e não esqueça que você é o mantenedor desse canal, então entra aí na descrição e ajuda o canal como você achar melhor, tá bom? Fiquem todos com Deus. Fui!